Este estudo foi preparado para 3 grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que aceitaram Jesus Cristo há pouco tempo. Talvez você pertença a esta categoria. Faz pouco tempo que tomou o passo decisivo de ir pessoalmente a Cristo em uma atitude de arrependimento e fé, e de se submeter a Ele como seu Senhor e Salvador. Este é um primeiro passo indispensável para a vida cristã. Agora, se abre à sua frente um longo caminho da peregrinação cristã. Você quer seguir a Cristo no caminho, mas como pode equipar-se para essa viagem? No que deve acreditar? Como deve se comportar? Estas são algumas das perguntas que serão respondidas neste livro. Em segundo lugar, aqueles que estão se preparando para se tornar membro de uma igreja. Toda igreja tem alguma espécie de filiação e certos procedimentos que são exigidos de quem deseja tornar-se membro. O que se requer para isso é que varia. Em alguns casos, uma simples confissão de fé em Jesus Cristo é considerada suficiente. Em outros, se oferece um curso de estudos um tanto elaborado. Aliás, existe muita sabedoria nisso. O fato é que o período de preparação para tornar-se membro de uma igreja é uma oportunidade para se pensar com seriedade no que significa ser cristão no mundo de hoje. O terceiro grupo compreende aqueles que são cristãos há muito tempo. Conheceram a Cristo e se integraram a uma igreja há muitos anos, mas guardam apenas uma vaga lembrança da orientação que receberam a fim de se tornarem membros. Por isso, sentem a necessidade de um curso para resgatar na memória e no coração os aspectos fundamentais da fé cristã. Mas então, de que é mesmo que trata este livro? Antes de sair para um passeio de carro ou a pé pelo campo, geralmente é sábio consultar um mapa para se ter clareza quanto ao lugar onde se pretende ir e o que existe para ver. Ajuda bastante se tivermos uma visão geral da área que vamos percorrer, antes de começar a nossa expedição. O mapa do discipulado cristão, que é apresentado, inclui 3 áreas, que são o começo da vida cristã, em que creem os cristãos, e a conduta do cristão. O começo. Todo início é crucial. Antes de podermos crescer, nós temos de nascer. Precisamos colocar um alicerce firme antes de construir um prédio e temos de dominar o alfabeto antes de podermos ler e escrever com eficiência. Em se tratando do começo da vida cristã, há 3 perguntas básicas que precisam ser feitas. A primeira é: como a gente se torna cristão? Há tanta confusão em torno dessa pergunta que não dá para omiti-la. Algumas pessoas acham que estão garantidas porque foram criadas em um lar cristão. Outras se fiam no seu batismo. Outras no fato de irem regularmente à igreja. E outras se baseiam na sua conduta correta. Mas, embora todas essas coisas tenham a sua devida importância, elas não são substitutos para o próprio Jesus Cristo e a relação pessoal com Ele. É nisso que está a ênfase dos autores do Novo Testamento. A segunda pergunta é: como podemos saber ao certo que somos cristãos? Vivemos em uma era de incerteza e de insegurança. As pessoas têm cada vez menos certeza de cada vez mais coisas. De fato, quem ousa dizer que sabe alguma coisa tende a ser taxado de presunçoso e até mesmo fanático. Mas veremos que Deus nos deu uma base firme em que podemos alicerçar a nossa certeza. A terceira questão é: como podemos crescer na vida cristã? É incrível o número de pessoas que ficam estagnadas em seu desenvolvimento. Podem até ter nascido de novo, mas nunca amadurecem espiritualmente. Continuam bebês. Iremos analisar tanto as esferas em que Deus quer que cresçamos, como sabedoria, fé, amor e semelhança com Cristo, quanto as maneiras como podemos crescer. Pois, uma vez cumpridas as condições necessárias, o crescimento é um processo natural e gradual. Veremos agora em que nós cremos. Depois de considerarmos o começo da vida cristã, veremos na segunda parte
em que creem os cristãos e a razão por que o fazem. O anti-intelectualismo que voga em nossos dias torna esta questão particularmente importante. É triste dizer, mas o fato é que muitos cristãos nunca usam a mente que Deus lhes deu quando se trata de sua fé. Em vez disso, se contentam com crenças de segunda mão que receberam de seus pais ou pastores das tradições da igreja, assumindo-as sem questionamento algum. Ou então se apoiam em experiências emocionais como base para o seu discipulado. Negligenciar a nossa mente, no entanto, é insultar a Deus, que nos fez seres racionais à sua própria imagem e empobrecer a nossa própria vida. Fé e razão, longe de serem mutuamente incompatíveis, se apoiam mutuamente. Se não crescermos no nosso entendimento, como Paulo enfatiza em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, nunca vamos crescer na fé. Quando paramos para pensar a respeito do cristianismo, somos de imediato confrontados com o fato de que a fé cristã é uma fé trinitária. O credo apostólico foi construído deliberadamente com uma estrutura trinitária. Isto é, ele expressa a nossa confiança igualmente em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso também é de importância vital, uma vez que muitos afirmam ter uma vaga crença em Deus, mas sem a mínima percepção da necessidade de Jesus Cristo. Outros se preocupam tanto com Jesus Cristo que quase nunca se referem ao Pai ou ao Espírito. Outros ainda dão atenção exclusiva ao Espírito Santo, esquecendo que o ministério deste é essencialmente de testemunho, ao nos permitir dizer tanto Abba, Pai, como Jesus é o Senhor. Portanto, uma crença e uma vida cristã equilibradas implicam gozarmos acesso ao Pai por meio do Filho e do Espírito Santo. Assim, primeiro nós cremos em Deus Pai, aquele que criou e sustenta o universo e tudo o que há nele. Nós mesmos somos criaturas suas. Nossa vida e saúde dependem dele. Por meio de Cristo, somos também seus filhos e dependemos de sua graça para o perdão e renovação constantes. Em segundo lugar, cremos em Jesus Cristo na sua verdadeira humanidade e verdadeira divindade. Não há como negar as fortes evidências destas verdades. Igualmente sólidas são as evidências que nos levam a crer no seu nascimento virginal, na sua morte expiatória e na ressurreição corporal. Agora esperamos ansiosamente que ele volte em poder e glória para consumar todas as coisas. Terceiro, cremos no Espírito Santo, pois ele também é Deus e é totalmente pessoal. Ele não apenas participou ativamente no processo de criação e revelação, mas também compartilha na tarefa de sustentar o universo. E de maneira particular, ele nos conduz a Cristo, nos capacitando a crer em Cristo. Forma em nós a pessoa de Cristo e estabelece a igreja que é o corpo de Cristo. Acima de tudo, ele se deleita em dar testemunho de Cristo de todas estas formas. Nossa conduta. A terceira e última parte focaliza a conduta do cristão, começando com os nossos valores morais. Uma nova análise dos 10 mandamentos, à luz do Sermão do Monte, nos permite descobrir quanto eles são relevantes para a nossa vida nos dias de hoje. Os padrões cristãos não mudaram. Veremos também sobre o que é tradicionalmente chamado de os meios da graça. Isto é, os meios que Deus usa para refinar, fortalecer e desenvolver o nosso discipulado cristão. O primeiro se intitula A Leitura da Bíblia e a Oração e se concentra no lugar vital que estes elementos devem ocupar em nossa vida devocional privada. O segundo, a vida em comunhão e a ceia do Senhor,
aborda a necessidade de sermos membros de uma igreja, a importância do culto público e de participarmos regularmente da ceia do Senhor. E por último, veremos o que se chama servindo a Cristo. Depois de enfatizar que todo cristão é chamado a dar a sua vida em forma de serviço, assim como Jesus, o servo que não veio para ser servido, mas para servir, sugerimos 5 esferas principais de serviço cristão, que como círculos concêntricos, a começar do nosso lar e do nosso trabalho, vão se voltando para fora, atingindo a nossa igreja e a nossa comunidade local, para finalmente chegar à necessidade de uma preocupação global. Qualquer que seja o estágio em que você se encontre na sua jornada espiritual, nossa esperança e oração é que alguma coisa deste estudo possa ajudá-lo a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.